Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? É um prazer estar aqui. Meu nome é Felipe Lopes, professor de História, e hoje a gente vai aprender sobre um tema muito importante, imperialismo europeu, tá certo? O que é, como começou, de onde vem, o que é esse termo, tudo hoje nessa aula maravilhosa que eu preparei com o maior carinho. Um beijo a todos. Sejam abraçados aqui, ó, virtualmente por mim. E vamos começar. Alô, Inaldo Spinelli, minha escola querida do coração. Vamos embora. Então, acompanhe comigo aqui no telão com vocês. Revolução Industrial, fase 2, de 1870 a 1945. Professor, por que o senhor começou com Revolução Industrial? Porque simplesmente sem revolução industrial você não vai ter um tema. É isso mesmo? Não entende de jeito nenhum? Por quê? A revolução industrial, ela causou na Europa, principalmente na Inglaterra, uma nova maneira de economia. Que economia é essa, professor? A economia da indústria. Indústria essa que fez com que a Inglaterra precisasse de matérias-primas, ou seja, matérias que a indústria precisa para simplesmente ir lá e fazer o produto industrializado. Tudo aqui que a gente usa, ó, é industrializado. Tudo hoje é industrializado, tá certo? Então, é bastante importante que nós entendamos como isso acontece. Então, imperialismo ou neocolonialismo é a mesma função por conta da Revolução Industrial, tá certo? No próximo slide que vocês estão vendo aí, a gente tem dois mapas. Veja aí comigo na tela. A Revolução Industrial impulsionou a busca de matérias-primas no continente africano e asiático. Então, vocês estão vendo aí o continente africano e asiático, todos eles do lado de cá, onde está a África, está lá com as bandeiras dos respectivos países. Então, a gente está vendo Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica e Itália. São esses países que vão mais usurpar as riquezas do continente africano. Do outro lado, a gente viu aí também o continente asiático. Sim, porque eles também vão para a Ásia atrás de matérias-primas, ou seja, produtos que vão ser industrializados. Eu preciso desses produtos, tá certo? Então, tudo isso vem desse contexto da industrialização. Lembra que esse neocolonialismo, ou seja, uma nova colonização, nada mais é, pessoal, também uma nova tentativa de colonizar os nossos outros povos, né? Esse processo de colonização começou muito antes do que fala aí no texto. Por quê, professor? Porque lá em 1500, por exemplo, o nosso país foi colonizado por Portugal. E Portugal fez o que aqui? Levou todas as nossas matérias-primas, ouro, a produção da cana-de-açúcar, a produção do pau-brasil, tudo que era de matéria-prima, Portugal foi lá e levou, tá certo? Então, essa colonização no século XIX nada mais é do que a mesma ideia de colonização lá do passado. A diferença é que eles estão agora na América. Da América, eles foram para onde? Para a África e Ásia. Não é fácil? Então, neocolonização, continente africano, continente asiático, que é a mesma coisa do processo de colonização lá atrás, por exemplo, quando o nosso país foi colonizado. No próximo slide que você vai acompanhar comigo, bem de boice, bebê. Acorde, meu irmão. Tá na hora. Vamos aprender essa aula maravilhosa hoje aqui, ó. Preste atenção. Matéria-prima, vocês estão vendo aqui em cima, matéria-prima volta para a metrópole. A metrópole industrializa, mercado consumidor, colonizador.
Matéria-prima, volta para a metrópole, industrializa, mercado consumidor. Notaram que esse ciclo econômico aí é muito óbvio. Então, eu preciso de matéria-prima, o meu colonizador vai lá e me coloniza, tá certo? Essa matéria-prima lá não tem indústria. Por exemplo, o nosso país só vai começar a se industrializar a meados dos anos 30, 1930. Veja que a gente foi colonizado em 1500, só em 1930 é que o Brasil, a partir desse tempo, vai começar a se industrializar. Notou a diferença? Então, o que é que eles vão fazer? Então, ele pega essa matéria-prima, manda para a metrópole. Quando eu coloco metrópole, eu estou falando o quê? O país, certo? Então, pode ser Inglaterra, Alemanha, né? França, Bélgica, Itália e França. São os países que mais eram industrializados nesse período. A Inglaterra ela criou a Revolução Industrial, mas os outros países europeus foram lá e também se industrializaram muito rápido. Inclusive, um amiguinho chamado Estados Unidos. Ele mesmo, Estados Unidos, que vai também entrar na onda imperialista, mas lá no continente asiático. Na África ele não participa. Por isso que a gente coloca imperialismo europeu, mas lembrando que tem uma participação americana lá na Ásia, tá certo? No próximo slide que você está acompanhando aí comigo, nós temos uma imagem da Conferência de Berlim. E você vai dizer, professor, o que é isso? Conferência de Berlim nada mais foi do que a reunião entre o continente europeu para tomar as decisões de como eles iriam, certo? De como eles iriam simplesmente colonizar a África. E qual era o argumento que eles teriam agora de colonizar o continente africano por inteiro. Acompanhe comigo nessa próxima tela que você está vendo aí na sua televisão, no seu celular, no seu tablet, através do Conecta Aí, todos esses recursos do Educapé. Então vem comigo aqui e veja aí na tela. Tá certo? Os principais pontos da Conferência de Berlim. Olha aí comigo. Levar o desenvolvimento tecnológico, acabar com a escravidão que ainda tinha naquele período, a gente está falando de 1870, 1880, a modernização da sociedade do continente africano e converter o continente africano ao cristianismo. E veja que no mapa tem simplesmente as nações que estão nesse continente. Por exemplo, o roxo está em Inglaterra. Observe que a Inglaterra, como era a maior potência econômica, ela vai ter grande parte do continente africano. Seguido também da segunda maior força econômica do mundo, que era a França. Consequentemente, Portugal, que está em Angola, aí vocês estão vendo em Moçambique, numa cor mais de tom marrom. E lá em cima eu vou ter Espanha, eu vou ter também países independentes em amarelo, como é o caso do Egito e da Etiópia, e também vou ter a Alemanha e a Bélgica, tá certo? E o belga que eu estou falando é a Bélgica, tá certo? O reino belga. Todos esses impérios, eles invadiram com essa premissa de dizer que ia modernizar, tá certo? De dizer que ia acabar com o fim da escravidão, dizer que ia levar o conceito de sociedade da Europa no continente africano. Veja que eles usaram essas artimanhas para o quê? Para pegar as matérias-primas, como naquele outro gráfico que a gente viu logo no comecinho, tá lembrado? Aquela rodinha que tinha lá, que era metrópole, né? Matéria-prima, volta para metrópole, industrializa e mercado consumidor. Então ele queria era isso. E não simplesmente modernizar a África, como eles alegaram. Tá certo? No próximo slide, a gente vai ter uma dimensão de como estava esse mundo no início do século XIX. Tá certo? Início esse que a gente vai ter na África, como a gente viu no slide anterior,
E a gente está vendo na Ásia, né? Mais uma vez, Inglaterra, França, tá certo? Países Baixos, Espanha, Reino Unido, Portugal, Alemanha, Bélgica, tá certo? Todos eles vão estar também na Ásia. Diferente do continente africano, que eles usaram aquele pretexto da Conferência de Berlim, na Ásia, eles tentaram invadir mesmo, provocando que uma guerra com esses países que eles invadiam, né? Então gerou várias revoltas na Índia, na China. Todos esses países simplesmente não chegaram assim, entre, pode entrar, a casa é sua. Não, eles foram brigar para defender sua sociedade, o seu país, né? Então eles tomaram uma certa resistência. Professor, mas lá tá lá, ó, que tá todo mundo no gráfico. Sim, meu anjo, tá. Mas eles também lutaram. Eles não simplesmente disseram, pode entrar. Eles foram lá e brigaram e muito. Tanto que o continente asiático, ele vai ter o processo de colonização dele, demora menos do que o da África, né? Então eles tentam explorar o continente asiático de uma certa maneira, mas não por muito tempo, porque tinha resistência, sim, e muito no continente asiático, né? Estamos falando da China, por exemplo, que é um país imenso que não se permitia esse tipo de situação, tá certo? Vamos de novo no próximo slide acompanhar comigo, que diz o seguinte: país europeu, África e Ásia, matéria-prima, industrializa e mercado consumidor. Gente, é óbvio, tá certo? O que é que acontece? Nós temos esse gráfico aí que eu vou ter bem bonitinho para vocês. O seguinte, quero deixar bem claro. Já acordou, pronto. Respirou, tudo bem. Já lavou as mãos hoje? Não esqueceu de passar álcool em gel na mão também não, né? E quando sair, usar a máscara. Tô de olho. Vamos lá. Segue comigo as tendências. Acordou. Vamos lá, vou deixar vocês acordar. 1, 2, 3, 4. Massa. Acordou todo mundo, né? Então vou ter Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Simplesmente a economia de mercado que precisa de consumidores. Entendeu esse ponto? Então, simplesmente a indústria faz com que a gente consuma, né? Quem não gosta de, por exemplo, ir para o shopping? Mamãe, papai, tia, vovó. Todo mundo gosta, não gosta? Quem não gosta? Então, o que é que a gente faz? Consome quando a gente está no shopping. Nem que você vá tomar um copo d'água, mas você consome. E essa água é industrializada, porque você comprou. E você diz, mas professor, comprei, é industrializada a água. É. A garrafa ela precisa passar por um processo de industrialização para ela ser formada. Olha que legal. Então, tudo que você compra é industrializado. E naquele período, pessoal, nada mais era do que as economias estavam nesse processo a qual a gente está conhecendo hoje. Então, tudo isso que a gente faz é consumismo. Então, o que é que a galera pensava naquele período, certo? O mercado consumidor, ele precisa das matérias-primas para que essas matérias-primas possam suprir a indústria a partir disso. Mas sendo que meu país não tem mais matéria-prima, onde é que eu vou buscar se meu país não tem matéria-prima? Então, eu vou buscar nos outros países, né? Mas naquele período não existia essa historinha de simplesmente me vende aí teu minério de ferro, me vende teu petróleo. Não existia. Então a galera ia lá e tomava mesmo. E a ideia da Europa também foi o darwinismo cultural. Professor, o que é isso? Nada mais é do que uma ideia de gente retrógrada, ou seja, pessoas que têm uma mente muito pequena para a época em dizer que os europeus eram superiores ao povo africano e por isso que tinha que ir lá e tomar tudo deles, porque simplesmente ele ia levar modernização para o continente africano.
E aí? Né? Então veja que tipo esses comentários, esse conceito daquela sociedade naquele tempo dizia isso, tá certo? Mas a gente viu que o conceito do darwinismo ele foi justamente desfocado, né, com grandes interesses por trás econômicos, ou seja, então ele foi distorcido, né? Então eles usaram esse pretexto para justamente fazer esse tipo de procedimento de pegar as matérias-primas para as indústrias europeias para simplesmente ter e automaticamente vendê-las. Por que eles faziam? Iam lá na África, pegavam as matérias-primas e depois que industrializava, a África não tem indústria. E eu vendia para a África. Entendeu o que eles faziam? Para a Ásia também. Então, eu pegava as matérias-primas, levava para as minhas indústrias instaladas na Europa, deixava uma parte lá para o continente europeu e, consequentemente, nada mais do que fazia era devolver para a África, vendendo até inclusive com preços superfaturados. Então vejam que tinha toda uma economia. E isso vai gerar também, gente, lá na frente, quando vocês estiverem no nono ano, no que vem, né? Vai gerar para vocês um novo assunto que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os países não estavam satisfeitos com a partilha da África, certo? Não estavam. Então eles queriam mais territórios, certo? Então, automaticamente isso vai gerar a Grande Guerra, que vai ser de 1914 a 1918. Mas esse é assunto para ano que vem. Tá bom? Então, gente, para a gente encerrar, eu vou só a gente recapitular agora. Preste atenção nesse momento, que é único, que é de revisão. Lembrar que a neocolonização foi um período de novos colonos, né, que já é nossos conhecidos como Inglaterra, Portugal, Espanha, foram para onde? Continente africano, continente asiático. O que é que eles queriam? Matérias-primas essas que eram levado para seus reinos ou países no intuito de industrializá-las para poder vendê-las para o mercado. Isso, consumidor, tá bom? Então, neocolonialismo, praticamente o resumão é isso, certo? Então, preciso de matéria-prima, fui buscar onde? Na África e na Ásia. Para quê? Para levar para o meu país de novo e fazer o quê? Produtos industrializados para quê? Para vender. Não é simples, não é fácil, tá certo? Gente, foi um prazer imenso estar com vocês hoje, nesse dia, e dizer a vocês, né, que qualquer dúvida, professor, não entendi sua aula, tem um aplicativo, conecta aí, tem lá minha rede social, prof.Felipe Lopes, lá no Instagram, vai lá, me segue, tá certo? E tire suas dúvidas, estamos aí para isso, tá bom? Foi um prazer estar no dia de hoje com vocês, um forte abraço, se cuide, sempre higienize suas mãos com frequência, se não tiver água e sabão, passe álcool em gel, e sempre que sair, máscara. Juntos venceremos. Um forte beijo, um forte abraço. Até em breve. Tchau, Rinaldo Spinelli!